Agora são 9h18. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, previu que os próximos 15 dias vão ser os mais críticos desde o início da pandemia. E é com ele que nós vamos conversar agora, com o governador Eduardo Leite. Governador, o que é que o fez chegar a essa previsão tão pessimista? Quais são os indicadores do Estado que levaram o senhor a prever que esses 15 dias serão tão difíceis aí no Rio Grande? Bom, um bom dia a todos. Em primeiro lugar, é importante nós ressaltarmos que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação substancialmente melhor do que outros estados no Brasil, né? Só os nossos indicadores de óbitos e de casos são muito menores do que o que se observou no Sudeste, no Norte e no Nordeste especialmente, e a velocidade do avanço ainda é menor aqui do que em outros lugares. O ponto específico que nos deixa preocupados é porque justamente durante o mês de maio, por exemplo, pegando a região metropolitana de Porto Alegre, a gente tinha uma estabilidade de internações, de leitos ocupados nas UTIs da região metropolitana, ao redor de 60 a 70 pacientes confirmados para o coronavírus. Nós vimos uma escalada ao longo do mês de junho, né? E esse número mais do que triplicou, né? São mais de 200 pacientes na região metropolitana, apenas na região metropolitana de Porto Alegre, confirmados para o Covid. E há um crescimento consistente e persistente, especialmente na região metropolitana. Se esta velocidade não diminuir, né, nós vamos ter dificuldades em oferta de atendimento para a população, apesar de termos ampliado em mais de 75% a disponibilidade de leitos no nosso estado. Nós saímos lá no pré-pandemia de 930 leitos para mais de 1.600 leitos de UTI do SUS aqui no estado, e vamos chegar a 1.900 leitos em breve do SUS no estado do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a velocidade com que nós conseguimos expandir a oferta de leitos, ela não acompanha essa velocidade de avanço do vírus. E nós estamos apelando à população para que, ao máximo, né, fique em casa, reforce as medidas de distanciamento nesse próximo período. Governador, além de falar a respeito do novo coronavírus, que é o principal assunto do momento, afinal de contas a gente fala sobre resguardar vidas, cuidar das pessoas, eu gostaria de trazer também o assunto do ciclone que passou pelo sul do país nesta semana, registro de mortes em Santa Catarina, também o registro de uma morte no Rio Grande do Sul e as pessoas que acabaram sofrendo com a passagem dessas rajadas de vento. Então a minha pergunta é a seguinte: já está tudo em ordem aí no estado? Porque Santa Catarina vem enfrentando ainda problemas por causa da passagem do ciclone, mesmo que já tenha ido embora, deixou problemas para trás. Então, nós até estamos vendo aqui uma imagem ao vivo de Canela, na Serra Gaúcha, neste momento, que tem ali o tempo parcialmente encoberto. Então, eu lhe pergunto, governador, algum problema ainda ficou para trás? Ainda há famílias com problemas por causa da passagem do ciclone? Este ciclone, ele além de ter afetado com destelhamento, com transtornos materiais, também tivemos chuva intensa nos últimos dias, que acabou elevando o nível de rios e comprometendo condições de pessoas que moram à margem, à beira ou próximo de alguns rios em algumas regiões do estado, que ficaram desabrigadas. Então, não está certamente tudo normalizado totalmente para todas as pessoas. E também tivemos problemas de deslizamento, por exemplo, em rodovias no estado que estão interditadas em função desses deslizamentos. Então, não voltamos ao normal, mas estamos lidando com os efeitos do ciclone. A nossa Defesa Civil está atuando também para atender as famílias desde lonas a telhas para buscarem recompor as condições das suas moradias. O ciclone não foi intenso no Rio Grande do Sul como foi em Santa Catarina, que a Santa Catarina teve mais problemas, na verdade, acabou atingindo mais famílias, mas aqui também tivemos transtornos que estão agora na cooperação entre prefeituras e o estado buscando se mitigar, se reduzir esses problemas causados a diversas famílias no nosso estado. Governador, quero voltar a falar um pouquinho do coronavírus. O Rio Grande do Sul estava
de certa forma, preservado, enquanto os índices eram piores em alguns estados do Nordeste, do Sudeste também, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? O Rio Grande do Sul um pouquinho mais preservado, o que permitiu que, com cuidado, o senhor afrouxasse algumas regras em algumas regiões do estado. A gente viu, por exemplo, inclusive, alguns clubes de futebol tendo autorização para treinar, o Inter e o Grêmio, não jogar, mas para treinar, né? O que chamava a nossa atenção aqui, porque aqui em São Paulo, por exemplo, no Sudeste, as regras eram mais rígidas, né? Levando em consideração que o inverno sempre chega e sempre chega na mesma época e é muito intenso aí no Rio Grande do Sul, o que também aumenta o volume de casos respiratórios. O senhor acha que o Rio Grande do Sul se preparou adequadamente para esse momento agora de frio mais intenso e de intensificação de problemas respiratórios? Olha, como nós observamos, eu sempre disse que nós temos que ter o dedo no pulso, né? Monitorar, acompanhar os dados. Nós montamos um sistema robusto de monitoramento das informações, dos óbitos, dos casos ativos em relação aos recuperados, da ocupação de leitos em cada um dos cerca de 300 hospitais do estado do Rio Grande do Sul, tanto privados quanto públicos. Montamos toda uma rede de informação e de dados para poder gerenciar esse momento. E esses dados foram os que nos deram a possibilidade de, com segurança, permitir restrições ao longo do final do mês de abril e todo o mês de maio, início do mês de junho. Nós segmentamos o estado e organizamos nas regiões, monitorando esses dados e informações. A região metropolitana está com uma situação mais sensível e nós temos algumas regiões, como a de Passo Fundo, também com restrições maiores no interior do estado, mas as outras regiões estão com menos restrições, porque se observam os dados e apontam menor crescimento ou até decréscimo em algumas regiões do estado de casos de coronavírus. Então, o nosso preparo se deu nas duas frentes. Do lado das informações, para termos os dados que nos ajudem a definir o nível de restrições, e do outro lado, o aumento da nossa estrutura hospitalar, que, como eu falei, saiu de 933 leitos para mais de 1.600 já e vai a mais de 1.900, portanto, um incremento de mais de 100%. Nós estamos mais do que dobrando a estrutura de leitos de UTI do SUS no Rio Grande do Sul. Governador, o senhor é uma nova liderança do PSDB, né? Uma nova liderança do ponto de vista nacional, embora já tenha uma carreira longa aí no Rio Grande do Sul, como vereador, como prefeito e agora governador. E hoje uma das principais lideranças do seu partido, um dos fundadores do partido, o ex-governador de São Paulo, o senador paulista José Serra, é alvo de uma denúncia da Força Tarefa da Lava Jato por lavagem de dinheiro, recebimento de propina, um suposto recebimento de propina por parte da Odebrecht numa grande obra aqui em São Paulo, que é o Rodoanel. De que forma o senhor recebe essa denúncia contra o ex-governador José Serra e qual é o tratamento que o senhor acha que o PSDB, que sempre foi muito crítico a outros partidos envolvidos em casos de corrupção, deve ter nesse episódio? Olha, o senador José Serra tem uma história importante e bonita na política brasileira. Inclusive, nesse momento que a gente sente a falta de definição do ministro da Saúde, é bom lembrar, ele foi tido à época como o melhor ministro da Saúde, ou uma referência como ministro da Saúde no mundo, pelo Fórum Econômico Mundial. Então, tem uma história importante. Nem por isso deve deixar de trazer os esclarecimentos e sofrer as investigações que se julgue necessário. Nós temos um sistema institucional no Brasil no qual eu confio bastante. Uma polícia que investiga, um Ministério Público que apura e que oferece a denúncia, um judiciário que julga. E este rito todo vai ser percorrido agora e o senador vai ter que dar as suas explicações, tanto à Justiça como, na minha opinião, ao partido também. O que está acontecendo é algo que merecerá certamente uma abordagem interna
dentro do partido para que sejam esclarecidas as circunstâncias. Eu apenas tomei conhecimento pela imprensa e até aqui o que a imprensa nos traz ainda não oferece os detalhes dos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para que essas buscas se apresentassem, mas imagino que tenham sido elementos que tenham justificado essas buscas que se fazem, e ninguém está imune à investigação e a toda a apuração na política da minha parte. Eu sempre disse que o país precisa de sobriedade institucional. Isso significa para os adversários e para os nossos. Não defendo os nossos, como os que estão do partido, como imunes a estas investigações e nem merecedores de uma defesa prévia sem os esclarecimentos devidos, e também nunca passo a atacar adversários por conta de investigações ainda sem concluírem-se os processos. Não se pode sumariamente tomar uma decisão em relação ao que está se passando. Deve-se acompanhar os elementos e o partido toma a sua decisão internamente de como vai encaminhar e o judiciário se encarrega de, nos esclarecimentos que tiver, apontar o que deve ser feito em relação ao senador. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Obrigado e até mais. Bom